Na meditação de hoje nós vamos tirar uma dúvida de muita gente, porque a Bíblia diz que Judas, ele iria trair Jesus. Jesus já anunciou antes que Judas iria traí-lo. E algumas pessoas perguntam-se, ora, mas se já estava predestinado que Judas iria trair, como é que ele conseguiria não trair? É como se muitas pessoas entendessem assim, ele foi o escolhido para trair, então não tinha o que fazer. Será que ele tinha culpa? E também, que é a leitura de hoje que nós vamos ver, diz assim, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito, né? O que está na Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, se estava na Escritura, a Escritura tem que se cumprir. Será que Judas, então ele era culpado? Por quê? Se ele já tinha uma escritura que precisava se cumprir, logo, ele não tinha culpa, ele tinha que cumprir a escritura? Essa é a dúvida de muita gente. Judas foi predestinado a trair Cristo? Fique conosco até o final desse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 13, versículo de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Judas foi predestinado a trair? A primeira coisa que eu já quero dizer para você é que ninguém está predestinado para a queda. Deus não predestina ninguém para o pecado. Deus não predestina ninguém para o inferno. Deus só tem, a Bíblia fala de predestinação para o céu. Deus te predestinou para o céu, isto sim. Deus não te escolheu para você cair. Deus não te escolheu para você pecar. Deus não escolheu Judas para traí-lo. Você vai entender isso hoje. Eu quero me usar de Cirilo de Alexandria, que vai responder essa pergunta. Judas foi predestinado a trair Cristo? Preste atenção. Alguém pode levantar a seguinte objeção. Se cremos que Cristo era onisciente, por que ele escolheu Judas e por que o incluiu entre os discípulos, se ele sabia que ele seria condenado por traição e cairia nas armadilhas da cobiça? Além disso, outro dirá, e se como o próprio Cristo diz, Judas levantou o calcanhar contra o seu mestre para que a escritura se cumprisse, certamente Judas não poderia ser considerado culpado de ser responsável pelo que aconteceu. Em vez disso, a culpa deve recair sobre o poder que fez a escritura cumprir-se. Contudo, Deus sabia que o primeiro homem, Adão, pecaria. E ainda assim, ele foi criado no princípio. E do mesmo modo, Deus ungiu Saul como rei, sabendo que também ele pecaria. Portanto, de maneira semelhante, Cristo escolheu Judas e o associou aos santos discípulos. Pois no começo ele certamente possuía a capacidade de ser discípulo, mas quando depois que as tentações de Satanás lograram torná-lo cativo de uma gananciosa cobiça vil, quando ele foi dominado pela paixão e se tornou por esse meio um traidor, então ele foi rejeitado por Deus. Isso, portanto, não foi de modo algum culpa daquele que chamou este homem para ser apóstolo, pois estava nas mãos de Judas salvar-se da queda, ou seja, fazendo a escolha mais excelente e transformando todo o seu coração e alma de modo que se tornasse um seguidor sincero de Cristo. Que ninguém suponha, como fazem algumas pessoas ignorantes, que os oráculos transmitidos pelos santos profetas são levados adiante ao cumprimento final simplesmente para que as escrituras se realizem.
Quem poderia ser tão carente de razão adequada a ponto de supor que a palavra do Espírito Santo se torne para alguém defensora do pecado? Portanto, não cremos que as ações de ninguém tenham sido feitas unicamente para que as Escrituras se cumprissem. Mas o Espírito Santo falou em perfeita presciência sobre o que iria acontecer para que, quando o evento ocorresse, encontrássemos na predição um penhor que estabelecesse nossa fé, a fim de que a partir daí mantenhamos nossa fé sem hesitação. Gente, fantástico! Cirilo de Alexandria respondeu perfeitamente bem. Cristo sabia da traição de Judas? Sim. Assim como sabia do meu e do teu pecado, assim como sabia que Adão ia cair, assim como sabia que como é que usado aqui foi Saul, rei Saul, mas mesmo assim ele chama por amor. A escolha de Judas então foi livre. E o pecado dele também foi na liberdade dele. Ele escolheu pecar, ele não foi forçado a trair, ele não foi forçado para cumprir a Escritura, não, ele escolheu o pecado. A escolha, a profecia, portanto, se cumpre por presciência, ou seja, claro que Deus já sabia que ele iria cair, mas Deus não impôs que Judas cairia. Portanto, as profecias não eram causa do pecado. É porque Deus sabe todas as coisas. Portanto, a responsabilidade da traição é totalmente de Judas. Nós não podemos colocar o nosso pecado nas contas de Deus. Coloca aqui nos comentários. Eu não posso colocar nas contas de Deus o meu pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.